orar mais uma vez, pedindo para esse tempo que a gente vai ter de reflexão da palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, pedimos que a Tua palavra fale conosco, como sempre acontece quando nos deparamos com ela, quando lemos as Tuas verdades. Pedimos que ela nos transforme por meio da ajuda do Teu Espírito. Obrigado por estar presente aqui conosco. Precisamos, Senhor, da Tua orientação, precisamos da Tua voz. Precisamos do Teu chamado e queremos seguir o Teu chamado sempre, porque somos Teus discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos visto durante esse retiro que ser um discípulo de Cristo é muito mais do que frequentar uma igreja. Eu acredito que todos nós temos chegado a essa conclusão, até aqueles que não puderam participar de todos os estudos. E porque ser um discípulo é uma vida de compromisso intenso com Ele, é a vida de negar o mundo e seguir a Jesus, de seguir os seus passos e de compartilhar de uma forma intensa e intencional aquilo que nós temos aprendido com Cristo. E nesse retiro eu tenho sido muito edificado. Imagino que todos nós, muitos de nós que temos tido a oportunidade de participar, temos sido edificados com o que tem acontecido aqui. Você tem sido edificado? Diga sim, se isso é verdade. Okay. Você tem, ao longo de tudo que tem sido falado, feito aqui, pensado, você tem pensado na sua vida como discípulo? Você tem tomado decisões para a sua vida como discípulo? Diga sim. Sim. Se isso for verdade. Se não fosse assim, não. Você tem refletido sobre o seu compromisso como um discipulador, como nessa missão de fazer discípulos de Cristo? Sim. Você tem tomado decisões com relação a isso? Sim ou não? Sim. Glória a Deus, a gente está no caminho certo. Então, diante disso, eu preciso fazer um alerta para todos nós que queremos seguir esse ministério de discipulado, todos nós que estamos tomando essas decisões. Então, antes que o retiro acabe, estamos no final do nosso penúltimo dia, preciso fazer um alerta, que é este: discípulos, nós seremos odiados, nós seremos perseguidos. Essa dinâmica que a gente fez aqui do jantar laranja, nossa roupa, ela nos lembra desses irmãos que têm sido perseguidos em alguns contextos, onde essa roupa laranja é a roupa de presidiário e os cristãos têm sido presos e torturados e mortos. Toda essa dinâmica foi para lembrar esses irmãos também, foi para orarmos por eles, mas não só para isso, mas para lembrar que todo discípulo vai passar por perseguição, que a perseguição faz parte da vida do discípulo, de alguém que decidiu seguir com seriedade o Evangelho, amar o Evangelho e negar todas as coisas. Nós seremos odiados. E eu não falo isso de forma alguma para desencorajar os irmãos nas suas decisões com relação ao ministério de discipulado. Pelo contrário, é para que os irmãos se preparem para esse ministério. Existe uma característica que está presente na vida de todo discípulo, que é a perseguição. E hoje eu gostaria de olhar na Bíblia alguns textos que falam sobre esse tema. A gente não vai ter um texto único, serão alguns textos. Eu vou projetar os textos aqui, porque imagino que a maioria está sem Bíblia, porque veio para o jantar e já ficou direto aqui com a gente. Então, eu vou projetar todos os textos para os irmãos poderem acompanhar. Agora, antes de nós olharmos para uns textos, eu queria perguntar para os irmãos se falar sobre o tema de perseguição no nosso contexto, na igreja brasileira, na igreja de Serra Negra, se isso é relevante. Existe perseguição no nosso contexto? O que os irmãos acham? Existe algum tipo de perseguição no nosso contexto? Perseguição aos crentes? Sim ou não? Sim. Qual? César?
Exato. O crente é um bobão idiota, né, na sociedade, pelo estilo de vida que ele escolhe levar. Isso é um tipo de perseguição? Que outro tipo de perseguição você nota na nossa sociedade hoje? Com relação à nossa fé? Bora. Preconceito. Em que sentido? E você está falando das coisas da vida e a pessoa falando que você é careta, no mesmo sentido que o César falou. Sim. E falar, você é careta, gera um certo preconceito por parte de uma equipe. Certo, preconceito, né, ainda da zombação. Eu e a Tamires temos o costume de nossos dias de folga a gente assistir seriados. E é incrível como em diversos seriados, de vez em quando aparece um personagem cristão ali. E é impressionante a caricatura que eles fazem de alguém que segue a Cristo. Normalmente alguém que não pensa, é alguém que acredita em Papai Noel, Coelho da Páscoa e Jesus. É essa mesma pessoa. É uma pessoa esquisita, um tipo de pessoa que você olha e fala assim, eu nunca quero ser igual a esse cara. Um personagem famoso de um seriado famoso que todo mundo deve conhecer, que é crente, Ned Flanders. Pronto, esse é o modelo de crente que o mundo tem. Já viu os filhos do Ned Flanders? Quem quer ser igual aqueles caras lá? Já viu o pastor da igreja lá dos Simpsons? O cara que fala um monte de coisa, mas que não vive nada daquilo. E é só para cumprir uma formalidade. Né? E aí as pessoas olham para isso, esses são os crentes. Que mais? Que tipo de outra perseguição aqui a gente pode observar, né, Cláudia? Eu acho que quando você quer ter uma vida de acordo com o que a palavra de Deus te ensina, talvez assim, quando você se posiciona diante de alguma situação que o mundo ensina de uma forma e a palavra de Deus ensina de outra forma, você quer fazer diante da palavra de Deus fala, e você é para esse Deus, sim, que a gente sofre perseguição de filhos, por exemplo, na criação de filhos. No meio evangélico, a gente quer criar os nossos filhos do jeito que a palavra de Deus ensina. E a gente sente uma certa perseguição, nós somos achados como caretas, né? É tanto que hoje em dia tem leis, várias vezes, que tira a autoridade dos pais, acaba tirando a autoridade dos pais de educar e disciplinar os seus filhos da forma correta, da forma que a Bíblia ensina. Então eu acho que eles sofrem muita perseguição nessas áreas, você consegue se posicionar dentro de várias coisas. Nós somos considerados como retrógrados, né, com relação à educação de filhos, com relação a casamento, por exemplo, um assunto que tem sido muito debatido aí. A posição de todo mundo é considerada como, nossa, que legal. Aí chega o crente e fala a posição dele, pô, tá de brincadeira, né? Nossa, todo mundo... É assim que é tratado. Você olha um programa de debate na TV, por exemplo, onde cada um, de cada religião, de cada linha de pensamento está falando a sua posição sobre família. Todo mundo ouve, interessante, não, aqui eu discordo de você, tal. Aí o crente fala. Como que o pessoal trata ele? Com relação a posições na família, liderança masculina, a posição da mulher como auxiliadora, isso, o auditório dá risada quando um cara desse aparece falando. Isso é um tipo de perseguição? E outro tipo de perseguição? Eu lembro da questão do transporte também, né? As pessoas vão ter algum tipo de benefício, né? Eu já passei por isso na escola. Aluno com problema, e assim, não, você não vai ter ninguém para todo mundo tinha que, né? Todas as outras professoras tinham alguém para ajudar. Eu pedi alguém e ficava uma semana, tanto que mudar. Não está se adaptando. Entendeu? Então eu tinha que lidar com criança deficiente, com problema, tinha que dar aula. Então, assim, para mim, aquilo ali era bom forte, né? Ué, você não é crente? Você não é legal, boazinha, tudo certinho? Então, vem. Vai lá, então. Né? Segura aí as pontas. Então, é bem. Isso é um tipo de perseguição no trabalho? O que mais? Via meios de comunicação. Meios de comunicação como? Eles passam uma visão do crente, como os Simpsons, outras séries, é absurdo, né? Eles passam como um cara antiquado, um cara louco,
E você só não vai ver isso em canais evangélicos. No momento de culto, só nesse momento. Outras séries, outros programas, todos mostram ele como um cara antiquado, um cara que trata a sua família lá como qualquer, um cara bobo que não consegue ter um emprego. Então, mostram para todo mundo. E quem, por exemplo, uma outra religião, olha que não conhece a igreja, o evangélico, né? A igreja de crente mesmo, olha de fora e fala, nossa, nunca vou frequentar isso daí. Então, esse é um meio de perseguição que, ao meu ver, é bem presente no mundo. Sim. Outro. Acho que é a generalização, assim, né? Porque igrejas ruins e crentes ruins às vezes servem como base para definição de qualquer crente. Então, às vezes é colocado assim, como se só no meio evangélico que tivessem pastores assim, que traem as esposas, que fazem esse tipo de coisa, então eles só expõem isso. Mas em outras religiões isso também acontece, mas parece que ninguém entra no mérito da pessoa, é só no meio evangélico que parece que tem os imperfeitos, então eles perseguem a gente por isso. De uma forma que quando um crente fala alguma coisa, ele nunca vai ter moral, porque a outra igreja, o pastor faz isso, faz aquilo. Foi uma certa generalização. Usam crentes ruins, igrejas ruins para definir qualquer tipo de crente. Me chama a atenção, pensando nisso aí, algumas reportagens que eu vejo, que assim, o cara, sei lá, traiu a esposa, aí vai sair lá na manchete do jornal. Se o cara é evangélico, é dito que ele é evangélico. Se o cara é espírita, budista, muçulmano, ateu, nada disso não interessa. Mas se o cara é evangélico, isso é mencionado em algum momento da notícia. Por quê? Pastor? A gente tem tido perseguição aqui de não conseguir entrar em algumas escolas para falar sobre Deus. Em outras escolas a gente pode entrar, mas não pode entregar um folheto, não pode dar nenhuma literatura. Isso porque a gente está no país cristão. Tem a perseguição da galera jogar rojão em cima da igreja quando a igreja está reunida. Uma falta de respeito cabulosa. Sabe que a igreja está reunida em culto e joga rojão em cima da igreja, que dá para escutar o barulho das pedrinhas caindo em cima. Para o carro na frente da igreja, como se a gente não tivesse o direito de ter pelo menos as nossas vagas ali, nós que estamos ali reunidos. Roubam as coisas da igreja como se não fosse nada. E essa dificuldade também para você ter algumas coisas. O atraso que faz para você ter alguns documentos, assim, porque é uma igreja que está pedindo. E uma outra perseguição que a gente toma muito cuidado. Quando a gente foi cortar as árvores, a gente fez questão de pedir para o funcionário da prefeitura ir lá, verificar se a gente podia cortar e dar um laudo dizendo que a gente podia cortar as árvores. Por quê? Teve uma outra igreja que foi fazer a mesma coisa, só porque aquela igreja já baixou polícia lá ambiental, já baixou um monte de coisa, só que o pessoal tem prazer de ver a igreja fechar. Isso para mim acontece direto aqui em Serra Negra, quando a igreja, teve uma igreja que estava construindo ao mesmo tempo que uma casa. A polícia foi lá, autuou a igreja e interditou a obra da igreja e a casa hoje está pronta. Os dois estavam construindo no mesmo lugar. Para mim isso daí é também uma forma de perseguição. Você vê que há dois pesos e duas medidas, um monte de coisa. Isso é perseguição? Sim. Que outro tipo você nota? Eu sei quando eu estava aí, o pastor falava, quando eu via o vídeo do céu de Maria, entendeu? Aquilo lá, muito provavelmente, eu acredito que não é divulgado na grande mídia. Agora, quando uma coisa, quando você fala uma coisa para mim, pastor desviou dinheiro da igreja, a crente fez não sei o que, de errado, eles falam questão de dar ênfase, como se estivesse realizando a imagem do crente na sociedade. Agora, as coisas boas da igreja, assim, que os crentes fazem,
faz uma coisa boa, né? Isso. Eu vejo também, pastor, essa questão ideológica da sociedade de achar que o cristão ou é ignorante, passa de uma nova, né? E pastores são ladrão. Esses dois aspectos eu vejo que já está embutido na cabeça do mundão. O pessoal já tem essa ideia. Tem que amar uma nova, é ignorante. E o pastor vive do dízimo, do salário, do explorar o fiel. Eu acho que Tem isso também, de outra forma, de perseguição. O meu irmão, Laura? Eu vejo, no meu caso, assim, em relação à escola. Uhum. Existe sim 2 pesos e 2 medidas para quem é aluno e se diz cristão. Existe a exposição do professor para esses alunos, de professores pedindo para levantar a mão para poder ridicularizar Jesus Cristo, como seu mestre, como alguns professores já fizeram, ou professores que gostam de colocar temas que sabe que 99% da sala vai ser a favor e só o cristão que não, vai ser só 1, 2, no máximo 3 numa sala, que você contra uma sala inteira. Pelo menos quem vive nesse contexto e é explicitamente cristão, isso geralmente acontece. Professores que, às vezes, numa redação que você poderia dar a sua opinião e a sua opinião é cristã, ela vai valer muito menos do que uma opinião que não é cristã, porque o professor não concorda com aquilo, ele acha que aquilo é um absurdo. Até em situação de escola mesmo, de coordenadores, de diretores, de ver que quando eu me identificava como filha de um seminarista lá em Atibaia, ou coisas assim, de querer me colocar em público, de expor em público, de chamar meu pai na escola, porque tipo assim, ninguém teria chamado, coisas assim, de querer mostrar mesmo, essa aí é alguma coisa, pelo menos nas escolas que eu passei, né? Mas acho que isso acontece com a maioria. É um tipo de perseguição? Sim. Sim? Sim. Algo mais? Pode. Percebe que existe no mundo, então, uma animosidade com relação aos crentes. Paulette? Tem 2 situações que eu percebo também. Por exemplo, falando em escola, como a Laura falou, é muito comum na sala dos professores eles falarem alguma coisa e olham para mim, nossa, Claudete está aqui, desculpa. Então tiram sarrinho, você vê que percebe ironia, sarrinho, né, uma coisa ruim. E também na net, né, na internet a gente percebe, por exemplo, a gente compartilha uma mensagem bonita, um versículo, uma reflexão, e tem pouquíssimas curtidas. Às vezes nem o próprio cliente curte, e é uma reflexão, às vezes você pegou, eu vejo às vezes o C.S. Lewis, alguma coisa legal assim que, né, que seria interessante de curtir. Mas e não curte. Agora, se é uma bobagem, se tem besteira, ou se é uma imagem, né, de santo, ou alguma coisa que o Espírito colocou, nossa, rapidinho tem mais de 100 curtidas. Né? Então, infelizmente, isso também é uma coisa importante. Teve uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que isso é comum em qualquer situação, ridicularizar falas nossas, aleluia, glória a Deus, isso. Ou qualquer fala que a gente usa no nosso meio, que de outras religiões ninguém vai usar, mas o que o crente fala tudo eu falava alguma coisa, isso, amém, minha irmã. Então assim, você via que era totalmente sarcasmo, totalmente a ironia do tipo, então tá bom, aleluia.
usar o que a gente fala para glorificar Deus de uma forma banal, sabe? Tipo, para ridicularizar a gente, no caso. Sim, isso tem acontecido muito. Um outro exemplo que eu queria dar com relação à internet, existem alguns grupos de comediantes, tem canais no YouTube, e que sistematicamente postam vídeos ridicularizando a nossa fé. São canais grandes, famosos, os irmãos devem conhecê-los. Teve eu de vez em quando eu vejo que tem algo assim, eu procuro assistir porque eu quero estar a par do que eles pensam sobre nós e de avaliar isso, de saber como eu posso responder a eles. Mas teve um que eles fizeram no Natal, fazendo uma encenação de José e Maria e do anjo chegando e Deus falando, e o anjo falando que a Maria ia estar, teria um filho, assim, ter relação com José. O vídeo tinha uns 10 minutos, eu acho que eu não consegui chegar na metade, de tanto nojo que eu senti. Da imoralidade, como eles zombavam da nossa fé. Eu queria assistir todo para poder interagir depois, para poder usar de exemplo, mas eu não consegui. Estava sozinho ali assistindo, eu não consegui assistir o vídeo. De tanta imoralidade e zombação. Irmãos, os discípulos não são pessoas amadas pelo mundo. Os discípulos não são pessoas queridas. A gente tem um objetivo, e esse objetivo está se tornando mais intenso aqui no nosso retiro, que é de alcançar a nossa cidade com o Evangelho. E isso tem que mover a gente. Isso tem que vibrar na gente. Agora, uma coisa que eu gostaria de alertar os irmãos é que isso não vai ser fácil. A gente não vai chegar falando de Jesus para as pessoas vão sorrir para a gente, vão falar assim: nossa, eu estava esperando justamente você vir aqui e me evangelizar. Você não vai me convidar para ir na sua igreja? Isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Os discípulos não são pessoas queridas. Novamente, eu não estou falando isso para desencorajar os irmãos, mas para que a gente se prepare, para que a gente lide com o ministério do discipulado e do evangelismo com maturidade. Se a gente não pensar nisso, é muito possível que as decisões que a gente tomar aqui não vão durar mais que algumas semanas, porque a gente vai se frustrar. Vou convidar todos os meus vizinhos, o meu prédio inteiro. Você vai convidar e talvez não vá ninguém. Vou ter uma reunião aqui na minha casa, vou fazer isso aqui. Faça, trabalhe. Essa é a nossa missão. Mas não é algo fácil. O discípulo não é alguém amado. Por que isso acontece? Eu quero levantar aqui algumas perguntas sobre esse tema da perseguição e responder com base em alguns textos, para que a gente saiba como lidar com as perseguições quando elas surgirem e para que a gente não desanime aí no meio do caminho e não perca a nossa motivação em fazer discípulos. Primeira pergunta que eu quero levantar: por que somos perseguidos? Jesus, falando com seus discípulos em João 15, disse o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão vocês assim por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Olha aí para o texto e responde: por que somos perseguidos? Por quê? Uma pessoa diga aí alto. Porque não somos mais do mundo. A gente não pertence mais a esse mundo. A gente agora é cidadão do céu. E agora o mundo olha para a gente com olhos cheios de uma indisposição para a gente. Algum outro motivo você destaca aí? Uma frase? Por que nós somos perseguidos? Mais alto, por favor. Porque Jesus foi perseguido, foi odiado e nós vamos ser também. Exatamente. Jesus foi perseguido. Nós somos discípulos de Jesus, somos seguidores dele, nós seguimos os passos dele, andamos na mesma trilha dele. Se o caminho dele teve perseguição, teve rejeição,
por que eu vou esperar algo diferente se eu quero seguir o caminho dele? Se Jesus, que é Deus, perfeito, sem pecado, foi odiado, imagina a gente. Irmãos, a nossa mensagem não é uma mensagem do mundo. Nossa mensagem não é treva, nossa mensagem é luz. E a luz incomoda quem está nas trevas. Você já teve alguma vez dormindo no quarto, de repente num retiro como esse, e chega alguém e acende a luz, aquela luz forte na sua cara? Qual que é a sua reação? Ô, amado! Você fica feliz com isso? Uma ilustração simples, mas para mostrar que a luz incomoda quem está nas trevas. Por isso, eles não gostam de estar com a gente, não gostam das nossas opiniões, porque é verdade, porque é a verdade de Deus. Isso incomoda quem está lá na sua zona de conforto, nos seus pecados, juntando com outros pecadores e todo mundo se parabenizando e dizendo como todo mundo é lindo, como todo mundo está bem. Aí a gente vai e acende a luz. Sai daqui. Essa é a relação. Versículo 21, aqui. Tratarão vocês assim por causa do meu nome. Somos cristãos. Versículo 20, lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. O mundo não amou Jesus. Ninguém crucifica alguém a quem ama. Ninguém troca alguém a quem ama por um bandido. Foi isso que fizeram com Jesus. Por que a gente vai esperar algo diferente das pessoas? João diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 10, quando ele estava preparando os discípulos para ir para a missão. Ele caminhou com esses discípulos e agora estava enviando eles para a missão. E ele disse o seguinte: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado de Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Você quer seguir a Cristo? Lembre que as pessoas não vão ser carinhosas com você. Lembre aí de você, quem era você antes de se converter, antes de ter um encontro com o Senhor. Como você tratava as pessoas que vinham te evangelizar? Outro dia eu estava conversando isso com alguns amigos e o Ander teve a oportunidade de falar um pouco da história dele, da experiência como ele via os crentes antes de se converter. Eu queria que, Ander, resumidamente, aí você contasse um pouquinho pra gente como que foi esse processo. Deixa eu te dar um microfone. Boa noite, irmãos. Então, assim, como um bom católico que era, né? Se me perguntasse se eu acreditava em Deus, é claro que eu acreditava, né? Não matava, não bebia, não roubava, aquela mesma desculpa. Mas quando vinha um crente, um servo de Deus me evangelizava, nossa, horrível. Não podia nem ver, né? Até dizia assim, nossa, lá vinha aquele crente chato de novo. Falar que eu preciso de Deus, falar que eu preciso me arrepender, falar que eu tenho pecado, mas eu não mato, eu não roubo, eu respeito meu pai, eu não preciso das coisas. Eu vou para a igreja, tá bom demais. Então, para mim, assim, crente bom era crente longe. Crente bom era aquele crente assim, ó, distante. Cumprimento lá da rua, né? Até tem um irmão aqui que ele que me evangelizou, ele que me levou para a igreja, né? Judiei muito dele, né? Mas, assim, resumidamente, tanto é que eu não gostava que ele ficava me falando de essa questão de crente, de Jesus, que eu tinha que me arrepender. Não podia nem mais ir ele na frente, mas como era muito meu amigo, tinha que tolerar, né? Aí eu pensei no seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar longe. Eu vou trabalhar em escolas rurais, eu vou tentar entrar, porque eu vou ficar longe. Lá não vai ter crente, lá ninguém vai falar de Jesus,
ninguém vai você me arrepender e eu fico sossegado. Bom, pensei comigo, né? 2 escolas abriram vagas, eu mandei currículo e nem que em 10 dias me aceitaram mesmo. Estava longe, uma é 18 km do centro, outra era mais ou menos uns 20 km. Era o bairro da Serra, quem conhece, e o bairro dos Reais de Minas. Nossa, agora eu tô livre, não vou mais ouvir falar de crente, né? Que sossego. Fui trabalhar, fim de semana, mas de repente quem que aparecia lá? Um danado crente. Não é possível. Aí evangelizava, falava de Jesus, se me arrepender, falava, não é possível. Aí ele ia embora. Aí abria vagas para voluntários trabalhar lá, né? Aí pensava comigo, bom, agora vai vir uns 3, 4 caras aí para me ajudar, jogar bola, não sei o quê. Aparecia 2 voluntários. O que o voluntário era? Danado crente de novo. O cara era crente. Não, que Deus é bom, que não sei o quê. E com isso, a palavra do Senhor não volta vazia, né? Ele vai quebrando a pedra. Ele foi quebrando a pedra no meu coração, né? Porque eu fui vendo através das atitudes desses crentes que me evangelizavam, que eram pessoas diferentes no falar, no agir, nas atitudes, nos horários, no compromisso, no respeito que eles tinham comigo. Então, aí a minha visão começou a mudar. Mas isso depois de muito tempo, de muita perseverança daqueles que me evangelizavam, né? Não desistiram de mim, oravam por mim, se dedicavam tempo na minha vida, né? Deixavam às vezes suas noivas, namoradas para ir lá tão longe para falar do amor e da graça de Deus, né? Aí eu pude entender realmente, pude me converter, pude arrepender dos meus pecados, mas fácil, irmãos? Não, porque para mim o crente bom era um crente distante, não gostava, não queria ouvir, saber se eu tinha pecado ou não, mas graças a Deus pela perseverança deles e pela graça e misericórdia do nosso Deus. Amém? Amém. E agora você quer fazer discípulo, André? Amém, com certeza. Glória a Deus. Irmãos, essa demonstração do poder de Deus na vida do nosso irmão. Então note, o que eu estou dizendo aqui não é, para com isso, esse negócio de fazer discípulo não vai dar certo, isso aí, nossa, só problema. Não é isso. Mas assim, não acho que vai ser fácil. Não acho. Aqui está um exemplo. Algum irmão viveu algo semelhante ao que o Wander experimentou? Eu não vou pedir para contar a história, mas você antes de se converter tinha pensamentos mais ou menos assim como o Wander? Levanta aí sua mão se era assim com você. Então basta olhar para a sua experiência que você sabe que não é fácil. O ministério de discipulado de um discípulo é algo que envolve rejeição, é algo que envolve sofrimento, é algo que envolve morte até. É isso que significa o negue-se a si mesmo e tome sua cruz e me siga. Por que tomar a cruz e seguir? Para que serve uma cruz? Para onde Jesus estava indo quando ele disse isso? Aí você quer ser meu seguidor? Tá bom, eu já estou com a minha cruz aqui, estou indo para lá. Quer me seguir? Pegue a sua cruz também e venha atrás de mim. Esse é o caminho de um discípulo. O simples que a gente fala aqui não é no sentido de fácil, é no sentido que não é algo que a gente tem que se perder na complexidade de 1000 programas e atividades e tudo. Não, o Evangelho é algo simples de ser vivido, é gente ensinando gente, como foi colocado aqui, é multiplicando aquilo que nós aprendemos na palavra, é relacionamento, é simples. É nesse sentido, mas não pense que é no sentido de facilidade. Não dá trabalho. Que os resultados vêm assim, que você planeja e tudo acontece na hora. Não é assim. Jesus disse aqui nesse texto, ainda no versículo 34, ele disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a guerra. Como assim? O Evangelho não é uma mensagem de amor? Não é uma mensagem de perdão? Jesus não é o príncipe da paz? Como assim? Eu vim trazer divisão na família? Ele não veio trazer restauração, reconciliação com Deus? O que ele está dizendo aqui? O Evangelho incomoda a sua família. Alguém se converte, a família não vai olhar com bons olhos para aquela pessoa, para o seu filho, para o seu cônjuge, enfim, isso gera divisão lá, porque o Evangelho incomoda. Essa é a ideia do gerar divisão, do gerar atrito, do gerar guerra. Alguém aqui, eu não vou pedir para contar a história, tá? Só para a gente saber. Alguém aqui teve problema assim com a família quando se converteu, ou ainda tem até hoje? Olha só, Jesus estava falando a verdade.
A mensagem de Cristo promove atrito entre as famílias. Então o problema é com a mensagem de Cristo? O problema é com o coração do homem que ama o pecado e rejeita a luz. Aí está o problema. Irmãos, o chamado para o discipulado envolve perseguição, envolve sofrimento. E nós somos perseguidos porque a verdade incomoda o mundo. O símbolo do nosso retiro aqui, o nosso logo, aqui, tem um peixe. Esse símbolo surgiu diante da perseguição dos discípulos. É uma história bem conhecida, acredito que muitos aqui saibam, mas para garantir eu preciso contá-lo. Esse símbolo era o jeito que os cristãos nos primeiros séculos da igreja se identificavam como seguidores de Jesus. Como assim? Havia uma perseguição muito intensa, das perseguições assim, do camarada morrer mesmo. E então por isso os cultos eram feitos de uma forma escondida. Você não poderia sair aí com a camisa escrito "sou cristão" ou qualquer coisa assim, Jesus, senão você já ia morrer na hora. Então os discípulos combinaram um sinal para se identificarem. Então vamos supor, estavam lá sentados na calçada, e aí chega uma pessoa perto dele, e ele gostaria de saber se essa pessoa é um cristão também. É arriscado perguntar, porque vai que o cara não é, pode denunciar ele. Então o que ele fazia? Fazia um traço assim, ó. Pegava assim, um traço na areia, como se fosse. E ela assobiando, fazia aquele traço assim. Aí o outro, se fosse cristão, o que ele ia fazer? Completar o traço e formar o peixe. E aí eles poderiam conversar abertamente, sabe? Agora a gente está entre irmãos aqui. Por que o peixe? Porque essa é a palavra peixe em grego, tá? Se lê iktos. E essa palavra, tá, é peixe. E essa palavra formava um acróstico, assim como uma palavra simples, onde cada letra significa uma palavra. E o que significa isso aqui, na língua grega, é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Por isso o peixe. O peixe simbolizava os cristãos, mais especificamente os discípulos no contexto da perseguição. Por isso que a gente colocou o peixe no nosso logo do discipulado. Ele tem tudo a ver. Esse é o significado aí do peixe, para aqueles que não sabiam. Segunda questão, quero pensar aqui com os irmãos. Devemos temer a perseguição? Olha só o que Jesus disse em Mateus 10. Mateus 10 é o capítulo onde está preparando os discípulos para a sua missão. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser tornado conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo, como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. A pergunta é, devemos temer a perseguição? Com base nesse texto, o que você diria? Não. Por quê? Também com base no texto. Por que não devemos temer a perseguição? Deus fala que a gente vale muito mais do que os pardais, assim. E o que isso significa para a gente? Saber que a gente vale muito mais do que até os pássaros. Confiar nele, né? Confiar nele. Não importa o que aconteça, ele vai cuidar da gente. Exatamente. Então, não importa o que aconteça, a situação que a gente tiver, Deus nos ama, Ele cuida de nós. É a promessa, eis que estou convosco todos os dias, até quando? Consumação dos séculos. Podemos confiar no nosso Deus. Tem um salmo que diz: nesse Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer o homem? Não há motivo para a gente temer aquilo que as pessoas vão dizer de nós, vão pensar de nós, ou até mesmo vão fazer a nós. O que elas podem fazer que Deus não esteja no controle? Eu posso perder meu emprego. Se você perder seu emprego, Deus perde o controle também? Então, irmão, não deixe que o medo trave você no seu ministério de fazer discípulos, de proclamar o Evangelho, de continuar se posicionando como um discípulo de Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, então mesmo que isso envolva sofrimento,
continue perseverando. Terceira questão sobre a perseguição. Nós devemos buscar a perseguição. Existe um extremo, talvez não tão comum, mas existe, de pessoas que gostam de uma boa briga, gostam de um debate. Elas gostam de falar com dureza simplesmente para serem duras. Falar assim, eu só quando eu sou direto e duro, quando eu falo a verdade e as pessoas não gostam. A pessoa gosta disso. Alguém todo, na verdade, né? Quer ser perseguido. Existem formas de se falar do Evangelho. Jesus, orientando aos seus discípulos, falou o seguinte em Mateus 10: quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu não preciso ficar lá no meio da perseguição. Se eu tenho a oportunidade de fugir, fuja. Vá e continue fazendo sua missão em outro lugar. Nós não precisamos nem devemos buscar a perseguição. Esse não é um modelo que Cristo nem os apóstolos ensinaram. E nem a ir pregando, querendo que as pessoas reajam contra e achando isso legal. A gente vê os apóstolos dizendo, preguem com mansidão, com paciência. Esse é o padrão que Jesus ensinou. Foi o padrão, inclusive, que a gente viu na brincadeira noturna, da forma como a gente deve perseverar, de uma forma mansa. E outra, a gente não precisa buscar a perseguição, porque basta viver o Evangelho com seriedade, que a perseguição vai chegar até a gente. O Paulo falou a Timóteo: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A perseguição faz parte da vida de um discípulo. Não necessariamente o tempo todo com a mesma intensidade, mas em algum momento ela aparece. E nós citamos vários exemplos aqui no começo de como isso pode acontecer. Quarta questão sobre a perseguição. Devemos evitar a perseguição. Um outro extremo aqui, que normalmente acontece de pessoas que, com medo da reação das outras pessoas, ou não querendo sofrer nenhum tipo de ameaça, se omite, nega a sua fé, nega aquilo que crê, abre mão de Cristo, abre mão do caminho de Cristo. Às vezes até usando como pretexto a questão dos relacionamentos, da amizade, para justificar a sua frouxidão, para calar a sua consciência, para poder ficar tranquilo. Existem pessoas que dizem, eu morreria por Cristo, mas não tem coragem de falar um não para a pessoa que está pedindo algo errado, ou está confrontando ela, ou simplesmente não se posiciona quando ela pode se posicionar. São pessoas que dizem, eu morreria por Cristo, mas não tem coragem de falar do plano de salvação para o seu amigo na escola, ou na faculdade, ou em qualquer outro lugar. São pessoas que fogem da perseguição. O que Jesus diz em Mateus 10, também falando para os seus discípulos, versículo 32 a 39. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. O Evangelho vai trazer divisões, inclusive, é possível na nossa família. Mas algumas pessoas falam, não, eu não estou disposto a isso. Eu não estou disposto a sacrificar a harmonia que existe com algum familiar meu por causa de Jesus. Então ela nega, ela foge da perseguição, negando o caminho de Cristo, para ficar na sua zona de conforto junto com seus familiares, com seus amigos, ou seja lá quem for. Essa pessoa não crê no Evangelho, ela não confessa Cristo. Logo, ela não é salva. Ela também será negada por Cristo. Porque só é salvo aquele que crê. Não estamos falando de nenhuma novidade aqui. Estamos falando da salvação que continua pela graça por meio da fé. Mas se a pessoa não confessa a Cristo, que crê em Cristo, ela também será negada. Alguns negam ou fogem das perseguições por achar que não vale a pena.
sacrificar alguns tipos de relacionamento ou algum tipo de padrão de vida. Mas olha o que diz o texto aqui no versículo 39. Quem acha a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida, quem negar as coisas do mundo, quem negar qualquer outra pessoa, por minha causa, esse vai encontrar a verdadeira vida. Jesus está dizendo que vale a pena, que ter Ele vale mais a pena do que todas as outras coisas que esse mundo pode dar. Vale a pena seguir a Jesus e sacrificar uma amizade ruim. Vale a pena sacrificar um relacionamento ruim. Vale a pena sacrificar um emprego que não permite que você viva como um discípulo fiel. Vale a pena negar tudo isso. Porque em Cristo a gente tem tudo o que a gente precisa. A gente tem a verdadeira vida. Às vezes a gente quer falar do Evangelho de uma forma que não seja ofensiva e acaba fugindo disso. Agora, irmãos, se a gente quiser pregar o Evangelho para as pessoas, em algum momento a gente vai ofendê-las. Como que a gente vai falar para as pessoas: olha, você é um pecador, inimigo de Deus, e nada do que você faça é capaz de te colocar num status de aceito diante de Deus? Como que a gente vai falar isso para uma pessoa sem que ela se sinta ofendida? Sem que ela perceba que ela não é boa, tão boa quanto ela acha que é? Se a gente quiser pregar o Evangelho, a gente vai ofender as pessoas. Um pastor chamado Tim Keller disse o seguinte: se passarmos nossa vida como cristãos sem perturbarmos ou incomodarmos alguém, não ministramos com integridade. Se a nossa pregação é confortável e agradável a todo mundo, em todo tempo, a gente não está sendo fiel ao Evangelho. Porque não foi assim com Jesus. Eu outro dia estava assistindo um programa e estava mostrando lá um pastor americano de uma mega igreja. Esse pastor escreveu um livro. E aí após o culto ele estava numa sessão de autógrafos ali no livro. E aí uma fila grande, pegando ali a assinatura do pastor. E aí num dado momento, quando a câmera estava lá filmando, tinha um casal, os senhores já, um senhor e uma senhora, ali que foram pegar o livro, comprar o livro, pegaram a assinatura e aí eles começaram a agradecer esse pastor. E aí o senhor disse o seguinte para esse pastor evangélico: pastor, muito obrigado pelas suas mensagens. Olha, a gente sempre acompanha. Nós não somos crentes. Na verdade eu sou judeu e a minha esposa é uma outra religião lá que agora eu não lembro qual é. Mas nós assistimos toda semana suas pregações e nós gostamos demais dela. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Como que eles gostam demais? Ou era para eles terem sido convertidos por essa mensagem e agora está seguindo ela? Ou era para eles odiarem esse pastor? Não tem como a gente ser íntegro no Evangelho e não ofender as pessoas que pensam diferente. É impossível isso. Agora, certamente existem atritos que podem ser evitados. Existem estratégias que são melhores do que outros. Existem meios que são melhores do que outros, maneiras que são mais favoráveis de se comunicar a verdade com amor. Então, pergunta é: o que fazer? Que aí vem a nossa última questão aqui. Qual deve ser a nossa postura em relação às perseguições? Primeira delas, pedir sabedoria. Tiago, capítulo 1, diz o seguinte, falando sobre perseguição à fé: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, orientando os cristãos no contexto de perseguição, Tiago fala: olha, se em algum momento vocês precisarem de sabedoria para saber como lidar, peça a Deus. Qual que é o jeito? Até onde eu posso evitar um conflito? Até onde eu posso esperar? Isso não vai ser negligência da minha parte. Cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto. Como que a gente vai saber disso? Primeira coisa que a gente pode fazer: pedir a Deus sabedoria. Depois a gente vai buscar conselhos com outras pessoas, crentes maduros, nossos líderes, por exemplo, nosso discipulador. Primeira coisa, peça a Deus por sabedoria. Jesus, quando estava orientando os discípulos lá em Mateus 10, ele fala: olha, vocês estão indo como ovelhas para o meio de lobos. Sejam simples como pombas e sagazes como serpentes. Tenha sabedoria aí como você vai lidar com cada um deles. Vai ter um momento que você vai ter que ser sagaz como uma serpente.
Seja sempre simples com a palavra. Em que momentos são esses? Deus vai te orientar em cada momento. Não dá para a gente criar uma fórmula geral aqui. Então seja prudente, peça a Deus sabedoria. Agora avalie se você está sendo prudente ou se você quer simplesmente justificar a sua omissão. Primeira atitude então, diante das perseguições, peça sabedoria. Segunda, perseverar. Filipenses capítulo 1, versículo 28 a 30 diz: se de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Crer em Cristo é graça de Deus, foi nos dado como presente. Mas não somente isso, aos discípulos também é dado o privilégio de sofrer por Ele. Isso é tido como um privilégio. Por isso, ele começa o versículo falando: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Perseverança. Perseverança mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à perseguição. Sofrer por Cristo é um privilégio. Se eu sofro porque eu sou um safado, isso não tem virtude nenhuma. Se eu sofro porque eu amo o Evangelho, isso é um privilégio. Isso é um motivo de alegria. Eu devo perseverar nisso e não abrir mão da minha fé. Um conselho aqui para ajudar você nessa perseverança. Não seja um discípulo sozinho, isolado. A vida de um discípulo não é vida na solidão. Ela é vida sempre no corpo. Tenha sempre alguém, um amigo próximo de você, alguém que vai caminhar com você, seu discipulador. Tenha um discipulador, tenha alguém que você pode conversar, que você pode pedir ajuda. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele não enviou eles sozinhos, ele enviou eles em duplas. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê os apóstolos e discípulos sempre andando em grupos, ou duplas no mínimo. A gente vê Paulo e Barnabé, a gente vê Áquila e Priscila, Barnabé e Marcos, Paulo e Silas. E quando eles estavam sozinhos ou em pouca gente, eles mandavam. Paulo escreve cartas para Timóteo: manda o pessoal vir aqui que eu estou com quase ninguém. O discípulo não vive sozinho. E para perseverar a gente precisa do apoio um do outro. Primeira atitude diante das provações qual é? Qual é? Sabedoria. De sabedoria. Primeira atitude é? De sabedoria. A segunda? Perseverar. Terceira e última atitude que eu gostaria de colocar para os irmãos: alegrar-se. Jesus falou o seguinte em Mateus 5: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olhando para esse texto, por que a gente deve se alegrar diante das provações e perseguições? Por quê? Porque existe uma grande recompensa que nós aguardamos. Por que mais? Mais alguma coisa você pode notar nesse texto? Por que é bem-aventurado? Por que é feliz aquele que é perseguido? Como? Porque o reino do céu já é dele. As perseguições por causa do Evangelho revelam a nossa cidadania, revelam quem nós somos. Aqui não está falando seja perseguido para você entrar no reino do céu. Não, está falando aqueles que são perseguidos, eles são felizes porque eles já são do reino de Deus, eles já são do reino. E a perseguição mostra a quem nós pertencemos. E fala aqui de uma grande recompensa. Que recompensa é essa?
que é essa? A gente não sabe. Agora, aqui fala de uma recompensa futura. Tem um outro texto de Jesus, Marcos 10, Jesus diz assim: digo-lhes em verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, sempre em meio a tudo isso. E na era futura, a vida eterna. Nós temos uma recompensa que é para o futuro, que nós aguardamos, que nós ansiamos com todo o nosso coração, mas nós já temos 100 vezes mais tudo aquilo que nós negamos quando decidimos seguir a Cristo. Como isso? Olha a sua volta aí. Falta irmãos? Falta irmãs? Falta pai? Falta mãe? Falta casa? Falta alguma coisa para você? A gente abriu mão de alguma coisa quando a gente decidiu seguir a Cristo. E a gente recebeu 100 vezes mais, já agora. E vai receber infinitamente mais no porvir. Você crê nisso? Amém. Por último, alegrar-se. Ainda o texto de Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem faltar coisa alguma. Olhando para esse texto, por que devemos nos alegrar em meio às perseguições da nossa fé? Diga alto. Por quê? Porque a perseguição que eles sofrem, por essa fé, ele faz crescer a pessoa mais interessante. Exatamente. Mais forte. Exatamente. Essa perseguição Deus usa para nos aperfeiçoar, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade. Então nós podemos nos alegrar. Revisando aqui, qual deve ser a nossa postura em relação às perseguições? Primeiro, pedir sabedoria. Qual que é a segunda? Perseverar. E a terceira? Alegrar-se. Por quê? Porque a perseguição revela a nossa cidadania, porque nós temos uma recompensa agora e no céu, e porque a perseguição nos torna mais maduros, nos aperfeiçoa. Irmãos, nós seremos odiados, nós seremos perseguidos. Eu queria concluir contando uma história que tem me edificado, sobre 40 soldados, que eu contei já um pedaço dela, uma parte dela, em uma das EBDs nesse mês de janeiro. Mas não contei com todos os detalhes, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui hoje, para a gente concluir. No ano 320, da era cristã, havia cristãos por todo o Império Romano, cristãos espalhados em todas as esferas da sociedade, inclusive no exército, que era um serviço obrigatório. Lá no exército, entre os militares ali, era muito comum ter diversos tipos de religião, cada um adorava o seu Deus, e isso era feito de uma forma livre. Mas um dia, um dos imperadores, um imperador na verdade, chamado Licínio, exigiu que todas as tropas de todos os lugares fizessem sacrifícios à imagem dele, em nome dele. Então logo os coordenadores, os comandantes se apressaram, a cada um com a sua tropa, a preparar os sacrifícios para o imperador. Porém, uma das tropas lá tinha 40 soldados cristãos que se recusaram a fazer isso. Eles disseram: não vamos sacrificar, pois isso atraía a nossa fé. O governante olhou lá e, com muita calma, disse o seguinte: meus amigos, tem certeza que vocês vão fazer isso? Vocês vão ser os únicos de todo o império a fazer isso. Pensem no que vão falar de vocês. Tem certeza que só vocês vão querer enfrentar a César? Olha, veja bem, hein? Não dando muita moral para a decisão deles. Eles se mantiveram firmes e não quiseram se dobrar
diante de César. Eles falaram: desonrar o nome do nosso Senhor é algo mais terrível ainda. Essa foi a resposta deles. O governador então continuou a insistir e falou assim: vocês estão loucos? Vocês não sabem que vocês não têm nenhum outro Senhor além de César? Se vocês não fizerem o que ele manda, vocês vão ser presos, vocês vão ser torturados. Ele falou assim para eles: vamos lá, mais uma chance. Aquele que der o primeiro passo aqui dizendo que vai fazer, eu vou promover. Eles continuaram dizendo: não, nós somos de Jesus, nós não vamos negar a nossa fé. Aí o governador então gritou: açoite-os! E aí os próprios companheiros do exército, aqueles dentre fora os 40, pegaram os 40 soldados, tiraram a roupa deles, amarraram eles em postes no campo. Essa era a época de inverno, o campo estava todo branco de neve. Eles foram amarrados, foram açoitados, muitas vezes. Depois disso eles trocaram os chicotes, pegaram chicotes que têm pequenos ganchos de ferro e continuaram açoitados e açoitados, até o ponto que a neve ficou vermelha com o sangue dos 40 soldados. E novamente eles foram questionados: vocês vão obedecer? E eles disseram não. Passado um tempo eles foram colocados numa masmorra, foram deixados lá para esperar o César chegar e confrontá-los. César veio e confrontou, mas sem sucesso. Eles continuaram firmes na sua fé. Então, sem paciência, o imperador disse: vou mandar todos vocês para um lago congelante à noite. Imediatamente os 40 soldados tiraram sua própria roupa e foram correndo para dentro do lago. Eles falaram: nós não vamos nos curvar. Irmãos, o que a gente vai temer? A morte? O que é a morte se não o encontro com a vida eterna? Vamos cantar. E eles passaram a madrugada inteira cantando. Ao redor do lago foram colocados alguns soldados para ficar vigiando os 40 que estavam ali dentro. E ao redor do lago foram colocados também bacias de uma água um pouco mais quente, porque eles tinham esperança que alguns deles, antes de morrer, ainda desistiriam e correriam para as bacias e assim se salvariam. E eles ficaram lá a madrugada inteira cantando. Um deles, antes quase morrendo, desistiu. Saiu correndo e entrou numa das bacias e morreu pelo choque térmico. Um soldado que estava vigiando viu isso acontecer, tirou a sua roupa e entrou no lago junto com eles para completar os 40 que estavam ali. Na manhã seguinte foi avisado ao governador que havia 40 soldados mortos dentro do lago e mais um na banheira. Então eles começaram a retirar os corpos e a colocar numa espécie de carroça. E quando eles estavam tirando os corpos, eles viram que um deles ainda respirava. Eles se assustaram, porque era um jovem, era um quase adolescente, o nome dele era Melito, quase morto, mas ainda tinha algum fôlego. E eles se assustaram e disseram: mas é só um jovem. Eles reconheceram o garoto e reconheceram que a mãe dele estava olhando junto com outras pessoas, olhando eles retirarem os corpos do lado. Então eles gritaram para ela: elas vêm aqui, olha, pode levar ele, a gente finge que não vai ver, tenta fazer alguma coisa ainda. A mãe dele olhou para os guardas e repreendeu eles, dizendo: o que vocês estão falando? Vocês acham que eu vou tirar esse privilégio do meu filho? Eu vou tirar a coroa dele? Aquela mãe pegou seu filho quase morrendo, com todas as suas forças, e chorando muito, colocou ele na carroça. Disse: vai com Deus, meu filho. Não seja o último a se apresentar diante de Deus. Aquele soldado, olhando ali, colocou a mão na cabeça e falou: eu não entendo esses cristãos. Irmãos, essa é uma história real.
que ela sirva para que a gente avalie como está a nossa resposta diante das perseguições com relação à nossa fé. E convenhamos, aquilo que a gente passa nem se compara a isso que foi contado aqui. Que a gente, diante das perseguições, peça Deus sabedoria, persevere e faça isso com alegria. Amém? Vamos orar por isso. Vamos ficar em pé. Senhor, nós amamos a Ti mais que todas as coisas. Senhor, não existe nada desse mundo que nós queramos mais do que a Ti, mais do que a Tua presença, mais do que a Tua vontade, mais do que o Teu amor, mais do que o Teu perdão, mais do que a Tua graça, mais do que a alegria que existe em Ti. Senhor, nós somos Teus discípulos e nós queremos perseverar até o fim e levar a Tua mensagem, que é luz, que é vida, a todos os cantos desse mundo. Senhor, nos ajuda nisso, nos dá força, nos ajuda a perseverar, nos dá sabedoria para testemunhar, nos dá sabedoria para fazer os discípulos e nos dá alegria na Tua salvação, uma alegria tão grande que nenhuma ameaça, nenhuma zombaria, nenhuma gozação, nada nos faça recuar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe-nos.